Bom dia. Depois desta tão linda interpretação de um hino que tem uma linda mensagem, eu sinto-me um pedacinho aquém e a responsabilidade pesa ainda mais. É um prazer para nós nos encontrarmos mais uma vez na casa do Senhor para abrir a sua palavra. Não seria eu a pessoa designada para estar hoje aqui, a pessoa que estaria aqui é mais alta do que eu, e muitos diriam mais bonita, mas a Isa parece que teve de juntar, e o pastor, há uma semana e meia atrás, contactou-me se eu poderia assumir. Eu já tinha um sermão preparado, e aqueles que pregam, às vezes, e eu estava satisfeito com ele, mas Deus tem, não vou contar como cheguei à conclusão que não vale a pena. Eu estou hoje para apresentar a palavra do Senhor, mas eu acredito que Deus quis que eu tive várias indicações que Deus queria que esta mensagem fosse dirigida hoje à minha igreja, à minha querida igreja. É uma mensagem desafiadora, provocante, mas é isso que, pela graça de Deus, eu quero fazer para provocar que estudemos a palavra do Senhor, para ver se o que eu estou falando está certo e se é válido. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos curvar nossas frontes e pedir o Espírito Santo para que nos ilumine aqui esta manhã. Pai que está no céu, grandioso é o seu nome. Pedimos a sua presença aqui no nosso meio. Nos dê a humildade e a sobriedade de apresentar o pão da vida e partilhar com todos os irmãos aqui esta manhã. Abençoa esta igreja, Senhor, em nome de Jesus imploramos. Amém. Isaías capítulo 60 e verso 1 é um verso que eu gosto de usar para desafiar a igreja adventista do sétimo dia. E antes de iniciar, eu gostaria de dizer um fine print, aquelas imprimido nas letras bem pequeninas no fim da página. De maneira nenhuma eu acredito que a igreja adventista é exclusivamente a igreja que vai ser salva. A salvação não é exclusivamente para os adventistas. Mas eu acredito também que Deus levantou esta igreja para proclamar ao mundo a mensagem final antes do regresso de Cristo. E para aqueles queridos filhos de Deus que se encontram em outras organizações, o Apocalipse e a Bíblia têm uma mensagem para eles. Mas não vamos tocar nisso muito profundamente esta manhã, mas eu queria dizer também que a salvação é grátis, é pela graça. No Novo Testamento é pela graça e no Velho, ao contrário de que muitas pessoas pensam, nunca foi pelas obras, jamais. Basta apenas olhar para o sistema sacrificial que Deus passou para a nação israelita. O que é que aquele cordeiro possuía? Não possuía magia. Mas a pessoa ia ao santuário, confessava os seus pecados sobre o cordeiro. E o sangue do cordeiro, pela fé, justificava a pessoa. Qual foi a obra que a pessoa fez? A Bíblia no Velho Testamento já nos diz que Abraão foi justificado pela fé. Isso é muito importante. Isso é muito importante nós estabelecermos logo do princípio. Vou abrir a minha Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 60. E nós vamos ler, logo que eu encontrar. A mão esquerda não está funcionando muito bem. Isaías 60. Levanta-te. Resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra
e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Que desafio, irmãos! Eu acredito que Deus está proferindo estas palavras para todos e cada um de nós, individualmente e corporalmente, como Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um desafio para que deixar que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. A igreja tem o que se chama um mission statement, não sei bem qual é a expressão em português, mas é uma declaração ou afirmação da nossa missão, que é proclamar o Evangelho no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Tendo como base essa mensagem, a Igreja Adventista deveria proclamar a última mensagem de Deus ao mundo que perece nas trevas, como nós acabamos de ler. Não porque nós somos melhores, não porque nós fomos maiores, mas Deus, na sua infinita sabedoria, viu, obviamente, que havia uma necessidade de levantar um povo que desse continuidade à reforma iniciada por Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517 em Wittenberg, na Alemanha. Martinho Lutero deu início à reforma e os reformadores que sucederam, nomes como Huss, Wesley, Calvinho, todos eles foram usados por Deus para reformar o entendimento da Bíblia. Batismo por imersão, que durante séculos havia sido escondido do povo. As práticas que tinham sido aceitas por causa do erro que se introduziu na igreja, originalmente pura, mas que pouco a pouco se deixou encaminhar para a apostasia total. Homens como Wesley, todos eles contribuíram para que a reforma progredisse. E era a intenção de Deus que a verdade que tinha sido suplantada durante muito tempo, a verdade do sábado, a verdade acerca do estado do ser humano quando morre, a verdade acerca do inferno, o conceito de inferno, e com muito respeito, muita gente ainda entende que Deus é um Deus tão rigoroso. Nós somos, na minha humilde maneira de entender, se nós aceitamos o conceito do inferno prevalecente nas igrejas de hoje, na maioria das igrejas, Deus é pior do que eu sou e do que vocês que são pais são. Qual é o pai que mesmo castigando um filho, o castiga de noite, de dia? Quando vem à igreja, quando sai da igreja. Imaginem, minha filha cometeu algo que não devia ter feito e errou. Eu vou castigá-la e tenho que, desculpe, um momento, eu tenho que continuar castigando a minha filha. E é assim que Deus é retratado. Mas nisso não há Deus que o encontre na palavra do Senhor, um Deus misericordioso, o Deus que odeia o pecado, mas que ama o pecador, que todos nós somos. E foi isso que Deus otorgou à nossa igreja para levar ao mundo. 1 minute, please. A Igreja Adventista tem como missão proclamar a mensagem de esperança, a mensagem de certeza, a mensagem de uma direção e um conceito correto acerca do Evangelho. Isso já era o plano de Deus para com a nação de Israel. Mas infelizmente, ao lermos a história bíblica, a nação deste povo foi escolhido por Deus para fazer exatamente isso. Nós encontramos que vez após vez eles quebravam o seu relacionamento com Deus. E
não sei se é coincidência, porque eu confesso que eu tive algumas lutas, qual era, entre 3 mensagens, qual era que eu ia apresentar hoje. Mas eu achei coincidência, não sei se é que Deus estava confirmando, não quero falar assim, mas os versos que eu tenho, muitos estavam na escola sabatina esta semana. E nós vamos ver muito rapidamente, não nos vamos debruçar sobre eles muito tempo. Vamos ao livro de Josué, no capítulo 24. Josué 24, e no verso 29 em diante nós lemos: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade. Eu só tenho 60 anos. Josué, filho de Num, que faleceu com a idade de 110 anos, sepultaram na sua própria herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gás. Servia, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as coisas feitas pelo Senhor de Israel. Juízes, um livro à frente, capítulo 2, verso 8 em diante. Faleceu Josué, outra vez, servo do Senhor com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da herança. No verso 10, fui também congregado aos seus pais toda a geração, e a outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. De maneira nenhuma estou querendo dizer que as gerações que vêm depois cometem erros como foram cometidos ali. Mas eu gostaria de despertar a vossa atenção. Se aconteceu no passado, pelo menos admitem, será que é possível acontecer hoje? Vamos pensar que nós somos melhores do que eles? Ou o mesmo risco acontece hoje? Vamos ver dos 18 talvez em diante. 16. Suscitou o Senhor juízo que os livravam das mãos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíam após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, na obediência. Quando o Senhor suscitava juízes, o Senhor era juiz, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos inimigos, e todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincendiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam nas suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. É uma declaração triste do povo que tinha sido escolhido por Deus para converter as nações que se encontravam ao seu redor, e não só converter o mundo inteiro. E assim sucessivamente foi a história do povo de Israel. Não vamos ler, porque já lemos o episódio de Salomão, um homem tão sábio que pouco a pouco se deixou influenciar pelas influências ao seu redor e se desviou dos caminhos de Deus. O livro de Amós nos ajuda a compreender. Amós, capítulo 2. Mas antes de vermos em Amós, eu gostaria de ver mais um episódio. Eu acho que é importante, que este não estava na escola sabatina. 1 de Reis, capítulo 18.
1 de Reis, capítulo 18, e para lembrar a história de Elias contra quantos profetas lá no Monte Carmelo? Quem se lembra? Quantos profetas? 450. O povo encontrava-se em apostasia total. Elias levantou-se no Monte Carmelo porque Deus assim o tinha instruído que naquele dia Deus ia revelar novamente ao povo de Israel quem era que tinha a mensagem correta acerca de Deus. No verso 21, 1 de Reis 21, 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Por que vocês acham que o povo nada respondeu, irmãos? O povo estava convencido que eles estavam adorando a Deus, ao Deus verdadeiro. Eles estavam naquela apostasia, mas nem sabiam. Quando se levantou Elias, eles ficaram confundidos. No verso 38, como prova de que Deus estava com Elias, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que caiu do céu como prova, irmãos? Fogo. De que, o que é representado pelo fogo várias vezes na Bíblia? Espírito Santo. É importante compreendermos isto antes de continuarmos. Vamos lembrar desde que Deus enviou fogo do céu e provou que o evangelho, segundo Elias, era o evangelho correto. Amós. Então agora vamos para o livro de Amós. E no capítulo 2 diz o seguinte. Assim diz o 2:4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, por 4 não susterei o castigo, porque rejeitaram o quê, irmãos? Mas a lei é só para o Velho Testamento, não é? Vamos continuar. Capítulo 5. Vejamos os apelos e o carinho de Deus para com o seu povo que se encontrava na apostasia. Quatro em diante. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis. Irmãos, por favor, vamos prestar atenção. O que é a mensagem que podemos extrair? Porque não é a minha mensagem, mas é uma mensagem desafiadora para a igreja adventista de hoje em dia. No verso seguinte diz-nos: não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai o Senhor, queridos. Este povo estava buscando as nações pagãs, a religião pagã. Deus estava falando: não ides a eles. Buscai o Senhor e vivei, no verso 6, para que não irrompa a casa de José, como um fogo que a consume na laje em Betel, quem o apague. No verso 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco.
Queridos, aqui Deus não está falando para uma nação pagã. Sabem que eu acredito que Deus estava falando para a igreja adventista do sétimo dia. Estas pessoas eram adventistas do sétimo dia. Eles tinham a verdade. E sabem como é que eu sei? Que eles eram adventistas no verso 18. Em Amós capítulo 2, verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O povo estava esperando a vinda do Senhor. Mas estavam completamente perdidos e não sabiam. Como que isto foi possível? O povo tinha tido tanta revelação. Eu vou fazer uma sugestão e vocês podem ou não podem concordar comigo. Pouco a pouco. Em inglês nós costumamos dizer slowly but surely. Devagar, mas certo, o povo ia aceitando os costumes, as normas e as práticas das nações vizinhas. Incorporava no seu estilo de vida, incorporava na adoração na igreja. Deus falou, não ides a Gilgal, não tem nada lá para aprender. Eles até vinham à igreja e cantavam. Aborreço o desprezo as vossas festas, no verso 21. E as vossas assembleias. Não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereceis holocaustos e ofertas, eles também traziam ofertas à igreja. De manjares não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das liras. Queridos, eu tive que procurar no dicionário que era estrépito. Mas é barulho. Os cânticos a Deus, as ofertas a Deus, a adoração a Deus, que não estão conforme a sua vontade, não são aceitos por Deus. Nada mais, nada menos, não sou eu falando. Há um perigo de como Israel... E não estou dizendo para que quero convencer ninguém. Só estou somente tentando despertar a possibilidade que algo pode entrar no nosso estilo de vida, no nosso estilo de adoração que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Se no passado aconteceu, será que se nós estivéssemos vivendo nesta altura, seríamos diferentes? Estas pessoas eram crentes. Eles queriam aceitar o Evangelho. Diziam que aceitavam o Evangelho. Mas os termos do relacionamento com Deus, eles não queriam aceitar. Que era fidelidade. É como Deus usa o exemplo do matrimónio para ilustrar o relacionamento com o seu povo. Qual é o esposo ou a esposa que ficaria satisfeito ou satisfeita se o seu cônjuge decidisse escorregar por aí? E nós reconhecemos as falhas humanas, mas aqui está sistematicamente um povo que pouco a pouco se desviava e cometia adultério espiritual com as nações pagãs. Em vez de Israel converter as nações vizinhas, eram eles que eram convertidos vezes após vezes. Mas podemos dizer com certeza que nós temos tanta luz, nós somos melhores. Estivemos no Velho Testamento, vamos lá ver. Geração de Josué morreu. Apostasia total, gradualmente, mas total. Deus levantava os profetas, levantava juízes, conversão, reavivamento. Esta palavra é a chave. Mas, outra vez, entravam em apostasia. Vamos ver no contexto escatológico, para ver se é possível que isso aconteça nos nossos dias. O primeiro verso que eu gostaria de ler é no Apocalipse, capítulo 12. Todos podem encontrar que é no último livro da Bíblia, no contexto final, no apelo final que Deus faz à humanidade, Deus demonstra o seu amor para com a sua igreja.
No Apocalipse 12 fala da mulher e o dragão. A mulher significando a igreja. O dragão, quem é? Satanás, o diabo. Então, aqui descreve no 12 a perseguição e a vitória do seu povo. E Deus deixa bem claro no capítulo 17, porque é que Deus disse que iria castigar Jerusalém? Deixaram o quê? A sua lei. Mas podemos pensar, não, mas nos nossos dias não precisamos da lei de Deus. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre o mar. Aqui Deus quis demonstrar que no meio desta perseguição, no meio do tumulto final, Deus tem um povo, quer levantar um povo que guarda os mandamentos e que seja uma luz para o mundo. Um mundo que está em trevas, como nós lemos no livro de Isaías no início. Apocalipse 13 fala lá da besta, uma besta e um poder. Neste caso, não temos tempo de estudar tudo, mas é um poder político, religioso. E no verso 11 de Apocalipse, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o quê? Um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus é o cordeiro, mas falava como quem? Dragão. Amigos, o perigo que Israel se encontrava no Antigo Testamento, sendo vizinho das nações pagãs, é pior hoje. É mais difícil hoje discernir a verdade. Porque o quê? Porque parece o cordeiro, parece cristão, parece de Cristo. Mas é o dragão. E vamos ler em diante. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera o quê? No verso 13. E o que cai do céu? Então Deus está com eles. Através dos enganos do dragão, há um falso Espírito Santo, uma contrafação que é lançada sobre a humanidade, seduz, no verso 14, os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi-lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta. Queridos, em nome de Cristo, faz-se muita coisa. Mas não pode ter aprovação, porque aqui diz que era o dragão fazendo isto. É mais difícil discernir onde se encontra a verdade. Hoje em dia, eu acredito. É mais fácil hoje, nós como adventistas, irmos a Gilgal e adotar as normas, e adotar os costumes e a crença de Babilônia, como nós também, é outra expressão para a besta, do que era no tempo de Israel. Porque em nome de Deus, se aconteceu no passado, será que é possível Satanás estar usando uma estratégia diferente para enganar a humanidade? E não pensemos que ele não entra na igreja adventista, porque ele anda como um leão, tentando o quê? Devorar a todos vós. Satanás está irado porque ele sabe que o tempo é curto. Ele está trazendo confusão para o nosso meio. Se houvesse erros babilônicos aqui na igreja, será que eu saberia discernir? Será que você saberia discernir? Para combater este movimento da besta, da Babilônia, Deus deu ao mundo 3 mensagens angélicas. O livro de Apocalipse não é cronológico, necessariamente. E Deus regressa outra vez à mensagem do Evangelho. No 14, verso 6, vem um anjo,
Um anjo aqui representa o movimento, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Queridos, o que é o evangelho eterno, senão o que nós falamos do princípio, que Jesus morreu por nós. Morreu em nosso lugar. Nos dá a oportunidade de vivermos uma vida com Ele, seguindo os seus princípios, sendo fiéis a Ele, reconhecendo, como a Bíblia reconhece, que somos fracos e que caímos. Mas precisamos ter cuidado para não aceitarmos as doutrinas de Babilônia. Vamos continuar lendo. Let me see what the time is. Não vou demorar muito. I promise. Tendo um evangelho eterno, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, isto não há nada mais, nada menos do que a mensagem que Deus otorgou à Igreja Adventista do sétimo dia. Para levar o evangelho ao mundo. Para relembrar que Deus espera fidelidade, temer a Deus. No livro de Eclesiastes, no último capítulo, Salomão diz que o dever de todo homem é temer a Deus e o quê? Guardar os seus mandamentos. Não que os seus mandamentos nos salvem, mas como o relacionamento no casamento. Não que ninguém me quisesse, mas eu não vou trair a minha esposa porque o meu amor por ela é demais. Eu não consigo fazer isso. É assim que Deus espera o nosso relacionamento. Em relação aos mandamentos. Os mandamentos nos lembram o que nós devemos fazer. Queridos, há aqui uma mensagem que eu não vou ser completamente aberto, que eu espero que vocês estudem, ver se eu estou certo ou não, se há o perigo ou não há. Seguisse outro anjo, 14:8. O segundo anjo disse, caiu a grande Babilônia. É isso que diz na vossa Bíblia? Caiu a grande Babilônia? Leiam bem. Quantas vezes? Amigo, caiu a Babilônia. Caiu! Leave it alone. Deixai as doutrinas de Babilônia com eles. Que tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Aqui o vinho da prostituição são as doutrinas falsas, que também implicam uma justificação pelas obras, salvação pelas obras. Implicam aceitar as normas, as práticas, os costumes da Babilônia. Seguisse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a marca na sua fronte ou na sua mão, também beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Queridos, toda a vez que Deus trazia julgamento direto para o seu povo, para as outras nações, Babilônia e outros que Deus fez no passado, era misturado com a sua misericórdia. Mas para aqueles que insistirem no sistema babilônico, no sistema da besta, de adoração a Deus, notem que este sistema pretende falar como Cristo. Não é que Deus não queira salvar a todos. Nós vimos constantemente. Mas a Bíblia nos falou que ao mesmo tempo do Evangelho diz que todos vão ser julgados e muita gente não quer aceitar isto. Chegou o que? A hora de quê? Do seu juízo. E se o meu nome passar, se o nome passar perante o tribunal divino, que nunca ninguém queira que Deus prefira as palavras que foram proferidas a Belsazar, pesado foste na balança e achado em quê? Em falta. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que estamos aqui esta manhã. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho Eterno nos diz isso, ao mesmo tempo desespera fidelidade, lealdade.
os mesmos riscos que estiveram lá no passado. E quanto a mim, hoje é mais difícil discerni-los, porque a verdade está misturada com o erro. 99% de verdade e 1% de erro não é verdade. Não pode ser. O Apocalipse torna bem claro, Deus assim o torna. Contexto, nós estamos falando, e mais uma vez no capítulo 14, verso 12, lembra novamente, aqui está a perseverança dos santos, os que quê? Guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É fé? É fé que temos um Deus que, não obstante as nossas fraquezas, nos vai fortalecer e nos vai levantar quando caímos para guardar os seus mandamentos. Queridos, estou tentando escolher as palavras certas. Cuidado. Eva não teve argumento para Satanás. Eu acho que Eva era mais inteligente do que... Não quero ofender vocês, mas ela era mais inteligente do que eu. Se ela não teve argumento, nós também não temos para brincar com as coisas da Babilônia. As doutrinas, os costumes e as normas. Nós temos... Queridos, eu tinha uma mensagem mais neutra. Porque, não que eu vou dizer que sou capaz, mas pela graça de Deus eu também consigo pregar uma mensagem e vou a outras igrejas e modifico o conteúdo da mensagem, o teor da mensagem. Mas na minha igreja estou em casa. Por isso estou falando assim, para provocar o vosso pensamento, para ver se as coisas que eu estou falando têm mérito. As afirmações que eu faço, eu baseio tudo na palavra inspirada por Deus. Nós falamos no reavivamento. A mensagem que eu trouxe para vocês, eu quero que seja uma mensagem de reavivamento, de esperança. É uma mensagem não alarmante, mas é urgente. Porque é assim a mensagem de Deus. Toda vez que há um apelo para se entregar a Deus, há uma mensagem de urgência. Os israelitas saírem do Egito, quando eles comeram a Páscoa, eles estavam prontos para sair. O Egito é símbolo do pecado. Deve de haver uma pressa, uma urgência a sair do erro. Eu achei outra coincidência que eu achei esta semana. Não sei se os tiveram oportunidade de ler, mas a Viviane colocou uma afirmação, uma declaração, um apelo do que Deus espera de nós. Eu vou mostrar para vocês, talvez o original. Vamos ver 2 slides e talvez mais um texto bíblico e vamos terminar. I promise. Em muitos dos avivamentos, no original está reavivamento, ocorridos durante o último século, têm estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um excitamento emotivo, uma mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos, onde quer que os homens negligenciem o testemunho da palavra sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem o quê? Uma renúncia de si mesmos e do mundo. Pois estamos a estar certos que ali não é otorgada a bênção de Deus. Irmãos, isto aqui está a falar do sistema babilônico, que nós temos a tendência, como Israel teve a tendência de adotar. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Next one, please. Por favor.
Bem-aventurado o varão, aqui recita o Salmo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e assim, pois, será como a árvore plantada junto a ribeiros, na parte vermelha. É somente à medida que se reestabeleça o quê, irmãos? Isto é muito forte. Mas pela urgência do momento, e como eu disse, eu preferia uma mensagem mais neutra. Mas isto é muito forte e é muito importante para nós que nos dizemos adventistas do sétimo dia. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus à sua posição exata que poderá haver avivamento da primitiva fé entre piedade do seu povo. Queridos, como é que eu sei se a lei de Deus está no seu lugar exato? Tu, procurando palavras para mais suaves, queridos, eu sei que às vezes não está no seu lugar exato. Porque nós insistimos a comprar ao sábado, usar o sábado para nossa conveniência. Isso diz-me que a lei de Deus não está no seu lugar exato. Eu vou ler no princípio do livro de Samuel. Não vou fazer muitos comentários, só vou ler para demonstrar como é que eu sei que por vezes, às vezes, mais vezes do que seria necessário talvez, more than we need to. 1 Samuel, capítulo 1. Quando Ana se encontrava... Quando Ana se encontrava no templo, o que ela estava pedindo, o que estava fazendo, irmãos? 1 Samuel, capítulo 1. Ele proferiu as seguintes palavras no verso 14. Ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de quem, irmãos? De Belial. Não pode ser mais claro a posição. Uma das coisas que Deus responsabilizou a Igreja Adventista do sétimo dia foi a mensagem da reforma da saúde, um estilo de vida saudável. Não pode ser mais claro que vinho e bebida forte são para os filhos de Belial. Como é que eu sei que ela, Deus, às vezes não está no seu lugar exato? Observando. Há uma expressão em inglês que os mais australianizados entendem: blind Freddy can see. O cego Freddy consegue ver. Que a lei de Deus muitas vezes não está no seu devido lugar. Pode colocar o último slide, o que estava anterior, que tem o verso com o qual eu vou terminar. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Não é que as coisas modernas sejam necessariamente erradas. É quando estão contra o conselho divino que entramos em perigo. É quando nós pensamos, como os israelitas pensaram, que nós vamos adotar certas práticas que nos vão ajudar na nossa adoração, na nossa vida, que eles, slowly but surely, chegavam à apostasia total e não entendiam que estavam aí. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. O descanso para a nossa alma é Cristo. Que o Senhor vos abençoe e lhes dê a paz.